Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês uma estratégia utilizando a média móvel de 20 períodos. Então, sem enrolação, bora direto para o vídeo, que é o que interessa. Primeiro, antes de eu mostrar a estratégia para vocês, eu vou ressaltar que é importante vocês entender o gráfico diário. A estratégia começa assim, é importante você entender a tendência no gráfico diário, se a tendência está de alta, de baixa, ou se o mercado está lateralizado. Por exemplo, aqui o mercado vinha em uma pernada de alta, retornou próximo à média de 20 período, então nesse dia aqui, que aconteceu aqui, a maior probabilidade dele era de fechar em alta. Então, nesse caso, a gente já fica com a expectativa que provavelmente o mercado pode ser que suba. Não significa que ele sempre vai subir. Não é uma certeza, que nada no mercado é certeza. E a gente também vai estar olhando outros tempos gráficos, por exemplo, gráfico de 30 minutos, ou gráfico de 1 hora, ou gráfico de 4 horas. Vocês vão estar olhando e marcando os pontos importantes. Suporte, resistências, mínima do dia, máxima do dia, regiões onde o preço bateu, segurou e reverteu. Pontos importantes onde realmente o preço foi segurado, onde compradores e vendedores brigaram também e reverteram. Daí, vocês vão para o gráfico, tempo gráfico que vocês realmente operam. Pode ser o tempo gráfico de 2 minutos, tempo gráfico de 5 minutos, aí vai do que você opera. E o que você vai buscar? Entender qual é a tendência do dia naquele momento. Se ele está em tendência de baixa, se ele está em tendência de alta. Porque a gente já tem uma análise do dia que provavelmente pode ser de alta ou de baixa. Esse aqui é só um exemplo, gente. E a gente já marcou os pontos onde o mercado pode segurar. Aí, no tempo gráfico que você opera, o mercado tem que estar numa tendência. Por exemplo, se no tempo gráfico diário a probabilidade é de venda, então você vai procurar mais pela venda nesse dia. Por exemplo, esse dia aqui o mercado vinha caindo e ele fez uma pernada aqui de venda, de vendedores, maioria vendedora. Ele rompeu esse fundo aqui, então aqui tinha uma maioria vendedora e ele retornou de forma proporcional na média de 20 período. Sempre quando ele confirmar, a gente enxergar, ver que o mercado realmente está tendo a maioria e ele retorna de uma forma saudável na média de 20 período, a gente vai esperar uma confirmação ou uma boa eliminação dos compradores, no caso de venda, né? Eliminação dos compradores ou uma confirmação dos vendedores. A gente vai entrar vendido e sair na mínima, ou então sair com a parcial e tentar pegar uma pernada maior. Outro exemplo aqui, o mercado estava totalmente lateralizado, ele rompe para cima, retorna na média de 20 período de forma proporcional. A gente, nesse caso aqui, entraria aqui e tentaria levar até a máxima do dia, ou pegar uma pernada maior. Reparem que ele retorna aqui, ele é normal sentir dificuldade, mas a gente sabe que a probabilidade é que os compradores assumam o controle e o mercado suba, porque a gente quer operar junto com a maioria. O mercado vai, de novo, ele rompe, ele retorna na média de 20 período, faz um candle comprador e ele rompe e vai. Então, o que a gente quer? Uma maioria, retorno na média, uma boa eliminação ou uma boa confirmação e, e aí conduzir o trade de acordo com a sua estratégia que você
planejou, porque dentro da sua estratégia você tem que saber como conduzir o trade, quando entrar, onde você vai tomar stop, quando você vai reduzir o seu stop, quando você vai fazer parcial, quando você vai sair com o seu lucro total. Então é importante você estar dentro disso tudo. Então, recapitulando, por exemplo, o gráfico diário, aqui eu fiz um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Aqui o mercado estava em tendência de baixa, ele retornou até a média de 20 períodos no diário e fechou vendedor. Então ele confirmou que ele está mais para venda. Então no próximo dia aqui, a probabilidade é do mercado cair. Pode subir? Ele pode subir, mas a gente quer trabalhar com a probabilidade. E a gente vai olhar no tempo gráfico de 1 hora ou de 30 minutos, marcando pontos de máxima, mínimos ou regiões onde o preço bateu e segurou. E se o mercado tiver em tendência de alta, no gráfico de 1 hora ou de 30 minutos, você vai marcar região dos 50%, que pode ser que o mercado bata naquela região e te dê uma entrada e ele retorne e continue a tendência que ele estava. Então, nesse caso, a gente sempre vai marcar esses pontos, porque às vezes, se você, dependendo de você entrar, nesse caso, vamos supor que essa entrada aqui, pelos 2 minutos, aconteça, ele rompa e volta e assente na região onde o mercado segurou, um suporte, uma resistência que a gente marcou. Então, já aumenta a probabilidade de que isso pode dar certo. Nos 2 minutos, no gráfico de 2 minutos e de 5 minutos, a gente vai estar procurando por entradas em que a gente saiba que a maioria é vendedora, que o retorno foi saudável até a média de 20 período, a gente vai esperar uma boa eliminação ou uma confirmação dos vendedores. Não é para isso não funciona em mercado lateralizado. Por isso que vamos supor que no tempo gráfico de 2 minutos esteja trabalhando o preço dessa forma, como por exemplo aqui, o mercado veio, não consegue romper. Aqui tá claro que ele faz uma maioria, mas ele não consegue romper aqui. Ele retorna na média de 20 período e ele fica lateralizado, ele não consegue definir um lado. Então, quando o mercado estiver lateralizado, vocês não fazem nada. Espera o mercado fazer uma maioria, retornar na média de 20 período, dar uma confirmação ou uma boa eliminação, e aí sim você entra no trade e conduz ele. Então, essa é a estratégia. É uma estratégia simples, muitos vão achar que é uma coisa simples, isso não funciona. Isso funciona sim, mas isso você tem que juntar toda a sua análise. Não é só o gatilho, o mercado está em tendência de baixa, retornou na média, deu uma boa entrada, vou vender. Não, você tem que juntar tudo. Gráfico diário, regiões onde o preço pode segurar. Às vezes você entra vendida aqui, mas aqui tem um suporte aqui muito forte no gráfico de 30, de 1 hora ou no diário. Então, a chance do mercado chegar bem próximo, só bem próximo, antes de dar seu alvo, chegar bem próximo e reverter é muito grande. Então é importante entender que o mercado precisa de ter espaço no nosso trade, ter uma região apoiando e tempo gráficos maiores também de acordo com a nossa entrada, para a gente estar o máximo possível a favor da maioria, a favor da maior probabilidade de trade. E é isso, gente. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem o like de vocês para que eu entenda que vocês estão gostando, para eu poder fazer mais vídeos como este, com outros estudos, com outras estratégias e gravando para vocês e deixando aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado e tchau, tchau.